Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu tenho imenso prazer de cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que é nos dada neste momento. Também quero carinhosamente agradecer a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado. Meus amados irmãos, na última mensagem que postamos, nós comentamos sobre alguns objetos que podem interferir diretamente na nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu preciso, neste momento, chamar mais uma vez a sua atenção e mostrar a você de algumas coisas que podem ser perigosos, podem interferir diretamente na minha e na sua salvação. Por isso, eu quero lhe alertar de alguns perigos que o ser humano pode correr, louvado seja o nome do Senhor, e isso ser um obstáculo para que o ser humano alcance a salvação em Cristo Jesus. E aí você me pergunta, irmão Lucivaldo, não basta apenas eu aceitar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e ter a minha salvação garantida? Sim, queridos. Esta é a decisão que você deve tomar. Mas você precisa ter alguns cuidados. Você precisa ter bastante atenção com algumas coisas que podem interferir diretamente da sua salvação e isso fazer com que você perca a sua salvação. Na última mensagem postada, nós falamos sobre o jovem rico. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 18, a partir do versículo 18. O jovem chega para Jesus e disse o seguinte: o que ele deveria fazer? Qual era a decisão que ele deveria tomar para alcançar a vida eterna? Jesus mostra para ele os mandamentos. Jesus mostra para ele todos os mandamentos ou parte dos mandamentos que ele deveria, louvado seja o nome do Senhor, fazer, cumprir-se para que ele alcançasse a vida eterna. Só que no versículo 21, o jovem disse a Jesus: tudo isto que tenho ouvido, que tenho observado, que o Senhor tem me ensinado, perdão, eu tenho observado desde a minha juventude. Só que no versículo 22, por isso que eu peço a sua atenção, porque nós não concluímos na última mensagem o versículo 22. E eu preciso concluir este versículo para que você fique orientado. O versículo 22, Jesus dá um choque na alma deste homem. Por quê? Veja o que diz o versículo 22, acompanhe comigo. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Ele
já conhecia todos os mandamentos em que Jesus teria lhe mostrado. Só que uma coisa ainda faltava àquele homem. Você sabia que pelo pequeno detalhe, por uma pequena coisa, a gente pode tropeçar no caminho da salvação? Analise comigo. Tantas coisas que nós já atravessamos, já passamos, tantas lutas, tantos obstáculos, tantos problemas que nós já passamos e conseguimos superar. Outras pessoas em coisas, em mínimos detalhes, louvado seja o nome do Senhor, foram um impedimento para que eles continuassem servindo a Deus. Jesus diz a esse homem, uma coisa ainda te falta. Ele conhecia todos os mandamentos, mas ainda tinha algo que ele não conhecia, que ele não sabia e que precisava ter uma resposta, uma orientação do Senhor Jesus. Amados, deixa eu lhe dizer algo. Por mais que você seja um leitor das Escrituras, por mais que você conheça a palavra de Deus, por mais que você seja um autêntico pregador, por mais que você conheça as Escrituras de capa a capa, queridos, nós nunca, louvado seja o nome do Senhor, sabemos de tudo. Às vezes existe detalhe, por mais que você seja sábio, por mais que você seja eloquente, louvado seja o nome do Senhor, ainda existe coisa que nós precisamos saber. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse a ele, uma coisa ainda te falta. E o que era esta coisa que ainda faltava? Vende tudo quanto tem, dá-se aos pobres. Queridos, existe coisa na nossa vida, coisas que estão ao nosso redor, que é obstáculo para impedir a nossa salvação. E nós precisamos, muitas vezes, se desfazer daquilo que nos prende. Louvado seja o nome do Senhor. Daquilo que é obstáculo para a nossa salvação. Louvado seja Deus para todo sempre. Então Jesus disse, vende tudo e dá-se aos pobres, depois vem e segue-me. Não dá para servir a Deus, amados, e servir ao mundo. Não dá para servir a Deus em cima do muro. Não dá para servir a Deus e servir as riquezas. Não dá para servir dois senhores, porque você vai agradar um e aborrecer o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você se coloca à disposição para servir a Deus, ou você serve o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a palavra de Deus é muito clara, onde ela diz o que aproveita o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louvado seja Deus para todo sempre. Então isso aqui foi um choque na alma deste homem rico, deste jovem, porque ele não contava, ele não esperava que ia receber esta correção, esta advertência do Senhor Jesus Cristo. Jesus chega para ele e disse, ainda falta alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que tu possa alcançar, herdar a vida eterna. Todos os mandamentos que Jesus já tinha ensinado, ele sabia, ele conhecia, ele já tinha observado. Uma coisa é observar, amado. Outra coisa é viver aquilo que você observa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que já tinha observado isso, ele já sabia desde a sua juventude. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que Jesus disse, há uma coisa ainda que falta, vende tudo quanto tem, dá-se aos pobres e terá um tesouro no céu. Queridos, eu preciso para servir a Deus, para me continuar servindo ao Senhor, eu preciso, louvado seja o nome do Senhor, aceitar a Cristo e dizer não, abrir mão, louvado seja o nome do Senhor, de tudo aquilo
que me distancia da presença do Senhor. Eu devo entender que eu sou uma nova criatura, que o velho homem já morreu, não existe mais em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 23, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Olha o choque que ele recebeu. Olha no que ele estava com o coração apegado, nas riquezas. Porque após ele ouvir estes mandamentos de Jesus, ele não se alegrou, ele se entristeceu, porque era dono de muitas posses, tinha muitas riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que você coloca acima de Deus, ou aquilo que você põe o seu coração, a própria palavra de Deus nos diz que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Aonde você coloca o seu coração, louvado seja o nome do Senhor, e despreza a bondade, a misericórdia do Senhor, é um perigo para que você perca a sua salvação. Então tome bastante cuidado, porque quando nós meditamos nesta parábola, nós vemos aí que esse jovem entristeceu-se. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o versículo conclui dizendo o seguinte: porque ele era rico. Cuidado com aquilo que você tem hoje, que você possui hoje. Não estou dizendo que você deve vender o que é seu, não é isso também que a palavra diz, e que você fica pobre ou fique pobre mendigando, pedindo esmola. Não é isso. É tudo aquilo que atrapalha ou tudo aquilo que você coloca acima da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é obstáculo para a nossa salvação. Mas eu quero traspassar este versículo porque eu quero chegar nos perigos das riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, vendo assim, triste, disse: quão difícil entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. E aí talvez agora você me pergunte, irmão Lucivaldo, mas quantas pessoas bilionárias, rico, louvado seja o nome do Senhor, que hoje servem a Deus, que hoje são cristãos, salvos em Cristo. E aí? Não é um obstáculo para estas pessoas alcançar a salvação? Não. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que já lhe ensinei, a riqueza, os bens materiais, aquilo que você possui, louvado seja o nome do Senhor, não deve, não pode, não é necessário que você coloque tudo isso acima da vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Você deve colocar o seu coração, primeiramente, em Deus, o seu coração na palavra de Deus, ter o desejo de servir a Deus de todo o seu coração. E entender que tudo que você tem não é seu. Você tem porque Deus é misericordioso, é bondoso, e lhe concedeu a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, de você alcançar tantos benefícios. Mas a honra, a glória, deve ser para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você hoje é o que é, se você hoje tem o que tem, você deve dar graças a Deus. Você pode glorificar a Deus. Colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E entender que tudo que você tem é materiais, é bens aqui na terra, é tesouro que a traça corrói, que o ferrugem come. Você deve preservar, como diz a Bíblia, tesouro no céu, onde nem traça e nem ferrugem corrói, nem ladrão escavam e roubam.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus mostra para nós aqui, queridos, o tanto quanto é difícil os que têm riqueza, os que colocam as riquezas acima da vontade de Deus, acima dos propósitos de Deus, entrar no céu. O versículo 25 é mais um choque para todos nós. É mais uma meditação para todos nós. Olha o que diz o versículo 25. Porque é mais fácil. Veja, ouça, analise com atenção o versículo 25. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Analise o tanto quanto é difícil a salvação. O tanto quanto é difícil se entrar no céu pelas portas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que uma linha é difícil para entrar no fundo de uma agulha, imagine um camelo. Veja o sacrifício que o ser humano deve tomar, ou ele deve fazer para entrar no céu. Muita gente acha que vai entrar no céu de qualquer jeito, de qualquer forma. Muita gente que acha que aqui ele faz o que faz e está com a sua salvação garantida. Tenha bastante cuidado, tenha bastante atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui são alertas para nós, servos de Deus, servo do Senhor. Olha o que diz o versículo 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu iniciei esta mensagem lhe mostrando alguns perigos, algumas coisas que podem ser obstáculos para que o ser humano alcance a salvação. Porque muitas pessoas têm essa teoria. Irmão, aceitei Jesus, eu posso continuar vivendo. E muitas igrejas ensinam isso, pregam isso. Muitas igrejas não falam dos perigos da salvação. Muitas igrejas não mostram os espinhos, só mostram as rosas. Evangelho tem flores, irmãos, mas tem espinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem flores, mas tem espinhos. Por isso, quando a gente vem aqui e ensina a verdade, para muitas pessoas, é um choque na vida daqueles que ensinam heresias para as pessoas. Então, eu não preciso mentir para você, eu preciso lhe orientar que para entrar no céu, você tem que ser uma nova criatura. Quem você foi no passado é passado, ficou para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Você, a partir de agora, vive uma nova história na presença do Senhor. Você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas, as mente velha, o que é velho, o que foi passado, ficou para trás. Você hoje, então, é uma nova criatura. Então, o versículo 25 diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus, mas é aquilo que já lhe disse. Não se confunda. É aquele que ama mais as riquezas do que a Deus. Não é pecado você ser rico. Não é pecado você ter sua vida luxuosa. Não é pecado. É pecado é você colocar a sua riqueza acima da vontade de Deus. Eu espero que você esteja me entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26. Os que ouviram disseram, Senhor, assim quem pode ser salvo? Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que aqui já muita gente ficou confuso.
ficou confuso. Assim, quem pode ser salvo? A resposta está no versículo 27. Olha o que disse Jesus. Mas ele respondeu: o impossível, louvado seja Deus dos homens, é possível para Deus. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que eu não posso fazer, quem faz é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem coisas que para mim é dificultoso. Existem coisas para mim que é obstáculos. Mas quando eu entrego nas mãos de Deus, quando eu coloco nas mãos do Senhor e peço a Ele que me ajude, louvado seja o nome do Senhor, Ele entra comigo para resolver. Existe coisa dentro de nós, amados, porque nós herdamos a velha natureza. Nós ainda, muitas vezes, somos castigados pela velha natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Existe coisa em mim que não é de hoje para amanhã, que é removido de dentro de mim. Existem coisas que para mim, é dificuldade. É dificultoso para mim servir a Deus. Então, existem coisas que na minha vida que eu preciso ter ajuda do Senhor. Existe coisa que para mim superar, só pedindo a Deus que Ele me socorra e que Ele me ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Libertação é o processo. Libertação não é da noite para o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não invade privacidade de nenhum ser humano. Entenda isso. Deus não entra onde eu não dou a oportunidade dele entrar. Deus não é invasor, não, senhores. Deus é educado. Aonde eu convido a ele, aonde eu dou espaço para ele entrar, ele entra e muda a história. Talvez você que me assiste nesse momento conhece pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que hoje é cristão, mas que nunca mudou a sua conduta, nunca mudou a sua postura. Não tem a verdadeira conduta de um cristão. Por quê? Porque não deu a oportunidade, não convidou a Jesus para entrar aonde para ele é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa entrar, precisa convidar a Jesus, para entrar aonde você não tem possibilidade de resolver sozinho. Bendito seja Deus. No versículo 28, e disse Pedro, olha aqui aonde a história chegou. Versículo 28, e disse Pedro, eis que nós deixamos nossas casas e te seguimos. Olha a pergunta de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus. Por isso é importante, por isso é maravilhoso investir o seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é importante investir parte da sua vida no reino de Deus. Por isso é necessário, é preciso, e o cristão deve ter prazer nisso, em gastar o seu tempo com as coisas de Deus. Está envolvido diretamente com o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ter prazer em servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, em verdade
Vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receberá no princípio muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Maravilhoso, né, irmãos? Que grandioso é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esta mensagem neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. O teu trabalho no Senhor, a tua dedicação na obra de Deus, o teu empenho em servir a Deus não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Não é em vão. Você não está perdendo tempo em servir a Deus, em andar nos caminhos do Senhor. Agora eu quero te trazer um alerta para nós finalizarmos. Sirva a Deus como se fosse o último dia da sua vida. Sirva a Deus com fidelidade, com amor, com pureza, com dedicação. Sirva a Deus de todo o seu coração, porque a tua recompensa está no céu. Que Deus te abençoe, você fique na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.